Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Para mim é um prazer enorme ter cada um de vocês aqui, nossa reunião, nossos estudos. E nós estamos aqui para mais um de nossos encontros, né? E hoje a gente vai dar continuidade para o nosso estudo do Yoga Sutra de Patanjali, a base do yoga, a base da meditação. E hoje a gente vai conversar sobre o Sutra 2 do Yoga Sutra. E hoje a gente vai conversar um pouco, refletir um pouco sobre os comentários desse sutra da professora Glória Arieira, que é desse livro aqui. Muito bom, ela traduziu o Yoga Sutra direto do sânscrito para o português. E eu também vou comentar algumas reflexões que o Swami Satchidananda traz no livro dele, né? Que é esse daqui. E o nosso, que a gente estava usando também aqui, que é o do Swami Vivekananda, mas hoje a gente não vai ficar tanto com ele, certo? A gente vai se concentrar mais nas outras duas traduções. Então, hoje, o Patanjali, né? O Yoga Sutra Patanjali, ele vai definir o que é yoga, né? E ele, dependendo da tradução, né, tem várias traduções do sânscrito diferentes. Mas esse sutra, em sânscrito, ele é o seguinte: Yoga Chitta Vritti Nirodha. E é isso. E quando a gente pega as várias traduções, vão ter várias traduções diferentes, como o aquietamento das ondas mentais é yoga. Yoga é o recolhimento, nirodha, dos meios de expressão vitris da mente, Chitta. Esse é do Carlos Eduardo G. Barbosa, né? A primeira é do Swami Satchidananda, e agora, Yoga é o controle dos movimentos da mente. Essa é da professora Glória Arieira. E também tem a cessação, Yoga é a cessação dos processos da consciência ativa. Essa eu aprendi quando eu estava estudando com o Guilherme Romano, que era o guruji dele, que ensinou para ele. A cessação dos processos da consciência ativa. Então, inicialmente a gente já percebe que Patanjali, ele vai mostrar para a gente que yoga é uma coisa da consciência. Yoga, é claro que o corpo, ele está ligado com o nosso estado emocional, com o nosso estado mental, mas yoga não é ginástica. Yoga é uma coisa da consciência, uma ciência da mente, a ciência da alma, né, nesse sentido. E por isso que o Carlos Eduardo G. Barbosa, um professor também que fez a tradução do Yoga Sutra, na introdução da tradução dele, ele deixa muito claro, né, que quando o Patanjali ele faz o Yoga Sutra, deixa muito claro que tanto um cadeirante, né, paraplégico, quanto um atleta, os dois estão tão aptos para o yoga quanto o atleta, né, vamos colocar assim. O cadeirante ele está tão apto para o yoga quanto o atleta. Então isso é uma coisa extremamente interessante, né, do a gente entender a verdadeira definição ali do yoga. Então, vamos para os comentários da professora Glória Arieira, que ela coloca algumas coisas muito interessantes para a gente trazer aqui, e depois as reflexões do Swami Satchidananda, para a gente trazer também, que ele traz umas reflexões bem legais. Então, vamos lá. A professora coloca assim: Patanjali diz que yoga significa o controle sobre as flutuações ou movimentos da mente. A mente é uma sequência de pensamento, Prava. Esse fluxo é natural e acontece por associação contínua. A mente, que pertence ao indivíduo, chamado Jiva, funciona de acordo com a ordem cósmica psicológica, obedecendo a um processo que é lógico. Ao entender a própria mente, sua natureza básica e seu funcionamento particular, é possível ter um comando sobre ela, direcioná-la com paciência, mas sem negligência, na direção desejada, como é mencionado nos versos da Mundakya Upanishad e no capítulo 6 da Bhagavad Gita. A professora coloca aqui dois
um trecho da Mundakya Upanishad e da Bhagavad Gita, são outros textos muito importantes dentro dessas traduções, que ela faz um paralelo aqui, né? E na Mundakya Upanishad, ela traz o seguinte comentário, né? O Pranava, o Om, né, é o arco. A mente é mesmo a flecha. Brahma, a consciência divina, é considerado o objetivo. Ele deve ser meditado pela mente livre de obstáculos. A mente deve se tornar uma com Brahma, como uma flecha que atinge o seu alvo. E na Bhagavad Gita, traz o seguinte comentário, seguinte verso, né? Que gentilmente ele se acalme, como o intelecto que tenha firmeza, e fazendo a mente permanecer em si mesma, que ele não pense em mais nada, nesse sentido, né? E ela continua o comentário dela. Ao conhecer o processo da mente, é possível conduzi-la para o que se deseja. Em sânscrito, a mente é chamada de Antakarana. Karana, instrumento. Anta, interno. Então, a mente é um instrumento interno, né? Isto porque existe Baya Karana. Baya é externo. O conjunto de instrumentos externos de conhecimento. Os órgãos de percepção. Os olhos, o nariz, a língua, os ouvidos, da pele. Então, ela traz essa diferenciação, né? Ela coloca, olha, o Patanjali, ele vai tratar desse instrumento interno, que é da mente. E a gente também tem esse instrumento externo, que são os nossos sentidos, os olhos, o ouvido, o nariz, a pele. É o que a gente entra em contato com o mundo externo, né? E aqui ele vai trazer essa questão do órgão interno, né? Este Antakarana se divide em 4 partes, que são... Então, aqui ele vai trazer uma espécie de psicologia do yoga, né? Esse Antakarana, que é o instrumento interno de conhecimento, que vulgarmente a gente pode chamar de mente, mas dentro dessa tradição, que inicialmente a professora Glória até vai colocar que esse Antakarana, um instrumento interno, dentro dessa tradição, ele vai ser dividido em 4 partes. Patanjali, quando ele coloca a palavra Chitta, ele é como se ele estivesse também falando desse instrumento interno como um todo. Né? A professora até vai colocar uma questão aqui sobre isso também. Divide em 4 partes, que são Manas, a mente oscilante, Buddhi, o intelecto, Chitta, a memória, Ahankara, o ego. Né? Como a mente é também constituída de fluxo de pensamentos, cada uma dessas 4 partes é constituída de pensamentos, cada uma de uma natureza diferente. Por isso, cada parte ganha um nome diferente. Esse fluxo de pensamentos é denominado em sânscrito de Vritti Pravaha ou Chitta Vritti, que é o do nosso sutra, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Aqui temos que mencionar que apesar de existir um nome para a mente como um todo, o Antakarana, ele está falando aqui, né? Apesar de, dentro dessa tradição, ele denominar aquilo que a gente chama de mente, de Antakarana como um todo, como aquilo que engloba todo esse conceito, né? E tecnicamente ela pode ser dividida em 4 partes e nomes. 3 desses 4 nomes, Manas, Buddhi, Chitta, são usados indiscriminadamente, significando o todo. Então, o que ela está falando aqui? Que embora o Antakarana ele é dividido em 4 dessas partes, tem muitos mestres, muitos textos que vão pegar a palavra Mana, ou a palavra Buddhi, ou a palavra Chitta, para significar o todo da mente. Igual o Patanjali, ele também vai fazer isso aqui, né? Quando ele fala Yoga Chitta Vritti Nirodha. Esse Chitta, ele está falando da mente como um todo, né? E não de um aspecto do Antakarana, que é o que ela está falando aqui. O Vritti, ou pensamento, tem uma forma que se imprime na mente,
com a ajuda das informações aprendidas através do sentido. Então a gente vai, através dos nossos sentidos, o olfato, a visão, a audição, entrando em contato com o mundo externo, aquilo vai impregnando a nossa mente, de certa forma, assim, bem a grosso modo, né? Imprime na mente com a ajuda das informações aprendidas através dos sentidos. A forma do objeto registrada na mente é então reconhecida pelo sujeito. Quando o reconhecimento de um objeto é exato, chamamos de conhecimento ou de jnana, né, em sânscrito, conhecimento superior. Quando é diferente de como o objeto é considerado um erro. Né? Quando especificado, chitta é memória, manas é mente e buddhi é intelecto. Assim, quando é específico, quando a gente pensa nesse antakarana. Né? Vamos lá. O quarto aspecto do antakarana é ahankara, ou o ego, que é também um tipo de pensamento ou um pensamento que centraliza todos os outros sobre o pensamento eu. O pensamento sobre o eu. Patanjali usa a palavra chitta com o significado do conjunto total da mente, como eu falei para vocês, não como memória. Chitta vritti significa, portanto, o pensamento da mente. E Chitta Vritti Nirodha é o controle ou domínio sobre os pensamentos através do conhecimento do funcionamento da mente. Aqui, ela está trazendo, de acordo com a tradução dela, né, que é o controle dos movimentos da mente e tudo mais. As ondas da mente, ou expressões da mente, movimentos da mente, os processos da mente, esses processos, essas expressões, esses movimentos, é o que a gente vai chamar de vrittis. Como que essa mente ela vai se expressar, né, os movimentos dela. Nos próximos sutras, Patanjali ele vai descrever cada um desses movimentos e como que a gente pode, de certa forma, muitas aspas nisso, controlar ou aquietar, depende da tradução, né? Eu, particularmente, não gosto muito da palavra controlar, depois eu posso explicar para vocês. Mas, enfim, tem muitas traduções que colocam, também não tem problema não. Então, aqui já deixa muito claro que é Chitta Vrittis Nirodha. Nirodha é esse controle, esse aquietamento mesmo, né? A cessação. Vrittis, as expressões, e Chitta, a mente como um todo. Então, através do aquietamento dos movimentos da mente, a cessação dos processos da consciência ativa, aquietamento das ondas da mente, a gente tem a experiência do yoga. Então, através disso, a gente tem a experiência da união com a consciência divina, com a consciência maior, dependendo da forma como a gente interpretar isso também. Então, esse é o aspecto central do yoga. O Swami Satchidananda, ele até coloca uma coisa muito interessante quando ele vai comentar esse sutra também, que ele fala assim, para um estudante, um praticante adiantado, somente esse sutra iria bastar, porque é como se ele resumisse tudo pela frente, né? Toda a essência está aí, que a experiência do samadhi, a experiência da união, a experiência do yoga, ela está nessa aquietamento dos processos da consciência, né? Então, isso é uma coisa muito incrível da gente refletir, né? Isso é yoga. Isso é a definição de yoga. Portanto, yoga é meditação nesse sentido, né? Intrinsecamente falando. A professora continua, né? No momento final de controle dos pensamentos, há a experiência do Nirvikalpa Samadhi, o objetivo do yoga, como eu acabei de falar para vocês. Isso só é possível porque a base da mente dos pensamentos é a consciência, a verdade do sujeito. No Nirvikalpa Samadhi, há a dissolução da dualidade. Ou seja, aqui é muito interessante a gente refletir sobre isso, porque o que ela está trazendo de comentário, o que as tradições também vão trazer. Quando há
muitos movimentos da mente nesse sentido, tá? É uma coisa intensa, a mente está agitada nesse sentido, a mente como um todo, né? Que eu estou colocando aqui. A gente vai estar num estado de dualidade. Eu e o fora são coisas diferentes nesse sentido. Na experiência do yoga, é a experiência da unidade, da dissolução do eu nesse sentido. É a experiência da união. Então, há a não dualidade nesse sentido. Mas como essa dissolução acontece? Os pensamentos de sujeito e de objeto desaparecem e permanecem somente em sua base, que é a consciência? Um exemplo para ilustrar essa dissolução dos pensamentos na consciência é a dissolução da onda na água. É como se fosse o mar, né? A gente pensa nas ondas do mar. Essas ondas do mar é como se fosse essa consciência ativa nesse sentido, né? A agitação da mente. E a experiência do yoga é o mar limpo, né? Sem onda. Aqui, no aquietamento, nesse sentido, né? O samadhi, nesse exemplo, é a dissolução da onda na água. Ou seja, a percepção de que a onda é. Ela é água. A onda é água, nesse sentido, né? Assim também a dissolução da mente, que é a dissolução dos pensamentos, se dá na consciência, que é a base dela. Ou seja, ela tá dando spoiler dos próximos sutras. Ela tá falando assim, quando essa Chitta, né, ela se dissolve nessa consciência maior, ela vai revelar a sua própria natureza, ela vai revelar aquilo que a gente é de fato. Você lembra nas nossas outras aulas que eu falei para vocês que a proposta do yoga é revelar esse conhecimento superior da nossa própria natureza? Através desse aquietamento das ondas da mente, os processos da consciência ativa que seja, aquilo que a gente chama de mente, ela dissolve nessa consciência maior, nesse estado de consciência, de união com a consciência divina, nesse sentido, a palavra que a gente quiser usar, e através dessa dissolução, a gente vai conhecer, vai revelar esse conhecimento da nossa própria natureza, aquilo que a gente já é. Isso é uma coisa extremamente interessante. No yoga, não há nada para ser conquistado. Esse conhecimento, esse estado de yoga que a gente fala, que a gente busca, é uma coisa que a gente já é. A gente já é isso. É uma coisa que a gente vai revelar. Portanto, não há nada para ser construído nesse sentido, só coisas a serem desconstruídas e revelar o que nós já somos. A nossa real natureza, nesse sentido, a nossa real natureza já é a união com essa consciência divina do qual o yoga fala. E refletir sobre isso é uma coisa extremamente interessante. Na meditação Zen também fala muito sobre isso, né? Não há nada para ser conquistado, não há nada para ser desejado. Você já é tudo isso. E é uma das reflexões que o Swami Satchidananda vai trazer para a gente. Ela fala do Nirodha, que é o controle, que é o aquietamento. O controle de pensamentos pode ser feito de duas maneiras: a força através do gerenciamento. Os pensamentos fluem continuamente na mente, como as águas de um rio, esse fluxo pode ser refreado e retido. Porém, quando solto, correrá com mais intensidade, que é tipo de controle através do... Outra maneira é o controle que nasce do entendimento da natureza da mente. Esse é definitivo e não exige força, é natural. E aí, para que servirá o controle da mente? Ela deixa o finalzinho, não é tão importante esse finalzinho aqui. Mas então, meus amigos, o cara tá passando um carro aqui. Isso é yoga. Né? Isso é yoga. E, inclusive, eu estava vendo uma aula da professora Glória Arieira. Inclusive, a professora Glória Arieira é uma pessoa extremamente interessante de vocês buscarem ela para estudar, para conhecer o trabalho dela. Ela tem um trabalho muito legal. E um dia eu estava vendo uma aula dela e ela falou a mesma coisa
que o Swami Satchidananda traz de reflexão sobre esse sutra. E o que os dois falam? Que o yoga, ele não está interessado em mudar o mundo. Ele não está interessado em mudar o mundo. Ele fala que nós somos o que a gente pensa, nesse sentido bem direto ao ponto. Né? E a professora Glória Areita, ela coloca uma coisa que eu reflito muito, é uma coisa que eu gosto muito de refletir. Ela fala assim: o problema do mundo não está no mundo, mas nos desejos que nós criamos em relação a como o mundo tem que ser. Ela fala desse jeito. Eu achei uma coisa assim, cara, revolucionária, isso, incrível, incrível, incrível. O Swami Satchidananda, ele fala a mesma coisa. Não há nada errado com o mundo. Você pode transformá-lo num céu ou num inferno, de acordo com a sua vontade. É por isso que o yoga é todo baseado no Chitta Vritti Nirodha. Se você tem controle da sua mente, você tem controle de tudo. Assim, nada neste mundo poderá te aprisionar nesse sentido. Ele até traz uma reflexão aqui muito interessante. O mundo exterior é todo baseado em seus pensamentos e atitudes mentais. Ou seja, como que a gente está interpretando o mundo externo. E isso, meus amigos, eu falo para vocês, tem várias abordagens dentro da psicologia, tudo baseado nisso. E o próprio estoicismo também é baseado nisso. Que o problema não está no mundo, o problema não está nas situações que nos acontecem, mas como a gente interpreta o mundo e as situações que nos acontecem. É aí que tá os problemas, é na nossa interpretação. Como a gente está enxergando as situações da vida. Inclusive, olha que interessante, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos primeiros capítulos é o meu reino não é deste mundo. E um dos tópicos desse capítulo é uma perspectiva. E ele fala assim, que tudo é uma questão de perspectiva. E é isso, mesma coisa. Com qual perspectiva que a gente está enxergando o mundo, as situações e a nós mesmos. E todos esses grandes mestres vão falar assim, olha, grande parte dos problemas, se não a maioria, está na forma como a gente está interpretando tudo isso. Como que a gente está vendo isso. O mundo inteiro é apenas a sua própria projeção. Seus valores podem mudar na fração de um segundo. Hoje você pode não querer mais ver alguém que foi querido ontem. Se nos lembrarmos disso, não sofreremos tanto com as coisas que nos rodeiam. É por isso que o yoga não se incomoda muito em mudar o mundo externo. Há um ditado sânscrito que diz: Mana eva manushinam karana bandha moksha yoho. O homem é aquilo que pensa. Servidão ou libertação estão em suas mentes. Né? Escravidão ou libertação estão em sua mente. Sentir-se aprisionado é estar aprisionado. Sentir-se liberto é estar liberto. As coisas lá fora nem o aprisionam, nem o libertam. Somente a sua atitude perante elas faz isso. E a proposta do yoga é a gente vivenciar isso, é a gente ter esse domínio sobre nós mesmos. Por isso que os monges hindus, né, eles são chamados de Swami. E a palavra Swami, o significado é aquele que tem o domínio sobre si mesmo. Então, meus amigos, eu deixo todas essas reflexões para vocês hoje. A gente estudou só um sutra novamente. Né? E a nossa próxima aula a gente vai continuar, ele vai falar sobre essas expressões da mente, sobre os movimentos da mente. E a gente continua nosso estudo sobre o yoga, nosso estudo sobre a meditação, sobre a base do yoga e da meditação. Eu espero que as minhas palavras possam ter servido para vocês, para as nossas reflexões, para os nossos estudos. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. Espero que a gente possa continuar juntos nesses estudos. E até mais nossos próximos encontros. Desejo muita paz a todos e um bom descanso. Namastê.